Olá, vídeo 2 do Emílio. O vídeo 1 ficou com bastante barulho de latidos, é inevitável essa questão do externo. E por não ser um ambiente controlado, é evidente que vai ter problemas de áudio e algum conflito. E como eu vou gravar bastante aulas, não dá para ficar apagando toda hora e recomeçando, senão haja tempo aí, né? Vamos voltar? Terceiro A, terceiro B, disciplina Fundamentos Filosóficos, Sociologia da Educação, livro Emílio de Rousseau. Bom, o Rousseau em Emílio, eu já comentei com vocês que ele critica o método de ensino, que é uma abstração, definições arbitrárias, que não sejam vinculados com a experiência e com o universo cognitivo da criança. E aqui ele faz uma constatação que é brilhante para a época. Diz assim: eu não sei o que é o caminho correto, eu não sei qual que é o alvo da educação. Em que sentido? Eu não sei por que eu educo uma criança hoje. O meu aluno de 5, 6 anos hoje, o que eu quero com ele no futuro? Quando ele for trabalhar, quando ele for inserido na sociedade como um ser produtivo, economicamente ativo, quais são os requisitos que serão exigidos dele? Então, essa foi uma reflexão da época do Rousseau, que é plenamente brilhante. Brilhante em que sentido? Se ele tem 5, até ele ser inserido no mercado de trabalho, até ele chegar ali a trabalhar profissionalmente, digamos que vai trabalhar com 20 anos, uma idade bem redonda. Eu terei que fazer uma análise, uma tradução do mundo nos próximos 15 anos. Pode ser que o conhecimento que eu valorize hoje no meu aluno com 5, quando chegar a 20, seja um conhecimento totalmente ultrapassado que não faz sentido para ele. E aí há um raciocínio ainda mais interessante, porque normalmente a escola não está à frente do seu tempo, ela ensina coisas ultrapassadas. Pense na escola de hoje, a tecnologia, o desenvolvimento que tem, e até agora essa tecnologia não chegou adequadamente em nosso ambiente. Então a fala de Rousseau, para resumir aqui essa digressão, por que eu vou determinar o que é correto se até a minha criança se formar e estar inserida no meio profissional, tudo pode mudar, certo? Então essa é a pergunta. Por que eu vou ensinar um valor que ele não é estático, se o mundo é dinâmico? Por que eu vou ensinar isso para a criança? Em que consiste a educação? A educação para Rousseau é um processo negativo e não um processo positivo. Negativo não no sentido de ruim, no sentido que eu defino pelo que ela não deve ser. Fica claro? Eu vou tentar dar um exemplo na filosofia. É uma dificuldade muito grande definir o que é o tempo, né? Por exemplo, na filosofia. O que é o tempo? Dar uma definição precisa que não deixa falhas é quase impossível. Mas eu sei o que o tempo não é. O tempo não é eternidade. Nesse caso, eu estou dizendo que a definição de tempo é uma definição negativa, ou seja, eu não defino pelo que ele é, e sim pelo que ele não é. Então, para Rousseau, a educação é negativa. Eu não sei o que ela precisa ter, quais são os atributos que uma criança precisa ter para se dar bem, para viver adequadamente, melhor se relacionar na sociedade. Todavia, é muito fácil eu identificar os elementos que são nocivos, os chamados vícios, né? Então a educação dele começa, no primeiro momento, a poupar a criança de certos vícios. E aí, desde perversões, desde uma sexualidade antes do tempo, vários vícios que, segundo ele, se o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Quanto mais eu manter o Emílio, entre aspas ali, né? O Emílio longe desses vícios, melhor será o meu processo de educação. Dá para entender então essa definição negativa? Negativa em filosofia tem o significado que eu defino pelo que não é. Fica claro isso? Qualquer dúvida, eu já sempre falo com vocês. Vocês têm minhas redes sociais, meu contato durante esse tempo de aula EAD, eu tenho que estar disponível para vocês. Então basta fazer essas perguntas. Tranquilo? Educação negativa, eu acho que ficou claro. Bom, avançando ali no livro 1, né, ele faz algumas alertas. Que tipo de alerta? Que a criança ela precisa ser educada progressivamente, inicialmente, e que existem crianças que ela abusam do adulto. Ela simplesmente
faz o adulto, no jargão popular, aí de gato-sapato. Sabe aquelas crianças mimadas? Ah, o pai é rico, dá tudo. Então ela tende a manipular o educador. Isso ele chama de ideia de império. Crianças que se acham que são os reis, fazem tudo. Nunca levou um não na vida, o pai trabalha, a mãe trabalha. Então tudo que ela pede, a mãe e os pais vão lá e fazem. Como lidar com essas crianças? O método que o Rousseau lida com o Emílio fictício é bem interessante, porque ele, ele faz a criança perceber que ela não é tão importante assim. Por exemplo, o Emílio tinha mania de chantagear, né? O Rousseau ele foi preceptor de alguns jovens, então às vezes esse Emílio era migrado de um exemplo real. Ele educava algumas crianças burguesas. E um desses jovens que ele educava era o herdeiro único de uma mulher muito rica, né? E a criança, eu quero sair agora. Só que não era a hora de sair. O Rousseau estava estudando, não ia sair com a criança naquele momento. E a criança esperneava e fazia as chamadas birras. Então Rousseau teve uma ideia para limitar esse agir dessa criança. Uma só, né? Deixou ela sair para a rua sozinha, ela ameaçou que ia para a rua, que ia morrer, que ia não sei o quê, todas aquelas birras infantis. Deixou a criança ir sozinha para a rua, pagou para alguns criados assustar a criança, dizer que ia bater nela, alguns moleques mais velhos. E aí a criança aos poucos viu que não é bem assim, que ia ter que obedecer para não ter problemas. Então é esse tipo de recompensa que o Rousseau provém na educação. Vamos falar um pouquinho da escrita? Ele diz que a leitura para o Emílio, para uma criança, não deveria iniciar antes de 12 anos. Como que deveria iniciar a leitura? Entregar um caderno na mão e falar leia porque eu quero que você lê? Não seria dessa maneira. Para a educação que ele promoveu, ele inventou uma situação fictícia bem simples para hoje, né? Mas que na época devia ser engraçado. Ele chega a escrever isso. Ele fala que o Emílio, Emílio, você foi convidado para ir no aniversário tal. E essa criança gostava de aniversário, gostava do bolo X. Entregou o convite escrito, o Emílio não sabia ler. Depois o Rousseau leu para ele e falou assim, então, o aniversário era ontem, você perdeu porque você não foi. E assim ele começou a fazer, você foi convidado para comer bolo em tal lugar, nesse horário, nesse endereço. E o Rousseau não lia os bilhetes. Chegou um momento que o Emílio percebeu que ele precisaria ler para não perder as oportunidades da vida. Ou seja, vinculou a questão do aprendizado a uma necessidade prática do Emílio. Qual necessidade prática? De entender, de conseguir se corresponder com os outros, de participar das festas. E traduzindo para hoje, o que nós fazemos? Nós fazemos com que a alfabetização, de certa maneira, ela seja influenciada por esse ambiente, ou seja, você se veste de vários elementos, tenta trazer a brincadeira para a criança, de modo que a escrita e educação seja um processo natural somado com a rotina da criança e não essa mudança abrupta. A escola anterior tinha essa mudança clara. Então a escrita ela senta, aprende, você é obrigado a aprender. Então na educação infantil não é muito assim, no ensino fundamental, no inicial, não deve ser muito assim. E o Rousseau traz essa proposta, que depois a Montessori, o De Crowley, a Escola Nova vai até o final, né, com isso, adaptação de mobiliário, rotina da criança, linguajar, necessidade, aprender a escrever por meio da brincadeira. Então a leitura e a escrita surgem para a criança como uma necessidade e não como uma imposição, beleza?